Vamos acompanhar a leitura que eu vou fazer de 2º Livro dos Reis, 18, de 5 a 12. Antes de eu ler o texto, deixa eu só dizer que nós estamos fazendo uma série, eu comecei no domingo passado e vou continuar pelos próximos domingos, a meditar em cima da história do rei Ezequias. Nós falamos do primeiro sermão do domingo passado, um pouco do resumo da história do rei Ezequias, mas nós vamos estudar trechos diferentes daquilo que ele fez e como isso se aplica a nós. Então, hoje a gente vai focar nesse texto de 5 a 12 do registro de 2º Livro dos Reis, capítulo 18. Então, acompanhe a leitura. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Ala, em Gozã do rio de Arbor, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem lhe obedeceram. Então, o que eu gostaria que as crianças desenhassem? Eu quero ver o que elas ouvem dos pais ou o que elas acham que vai acontecer. O meu pedido que as crianças desenhem é bem simples. Desenhem o que vocês acham que vai acontecer com quem não ama a Deus. É uma pergunta bem simples, mas ela é bem ampla. O que vocês acham que vai acontecer com quem não ama a Deus? Desenhe alguma coisa que você acha que está relacionada a isso, tá bom? O que você acha que vai acontecer com quem não ama a Deus? E por que eu peço às crianças para desenhar sobre isso? Agora para os adultos. Porque qualquer desenho que elas fizerem está certo dependendo da perspectiva. Presta atenção. Salmo 73 é um salmo que fala que Asaf, por um tempo, invejou o sucesso dos ímpios. E ele achava que ia ser tudo bom, porque ele olhava para a vida deles e via tudo bom. Até o dia em que ele entra no templo e atina com o fim deles, isto é, com o que Deus vai fazer com quem não teme o Senhor. E aí então ele agradece a Deus por ser temente a Deus. O ponto é dizer que o Salmo 73 tem as duas perspectivas, mas ele sabe, no final das contas, que a perspectiva correta é aquela de quando ele entrou no templo e atinou com o fim de quem não ama a Deus, de quem não teme o seu nome. Por que eu chamo a atenção desse assunto? Porque hoje nós vamos estudar a história de um povo que foi castigado no tempo do rei Ezequias. E a ideia é que os castigos de Deus, não só na história de hoje, mas no decorrer da Bíblia Sagrada, eram lições para o povo de Deus. Todas as vezes que algum castigo era registrado na Escritura, era que o povo aprendesse. Deus não queria que o castigo fosse pagamento, porque Deus não tratava o seu povo como se fossem criminosos, que precisavam pagar sua dívida social. Ele tratava o seu povo como povo. Então todo tipo de castigo sobre o povo era com o intuito de ensiná-los e aprender a andarem corretamente. Então você tem registros de vários castigos no decorrer da história. Por exemplo, a derrota de Josué, quando eles estão em Ai. Lembra, logo depois de destruir a Jericó, estava tudo muito bem, né? As vitórias estavam fáceis, porque até a muralha caiu. E aí eles, na empreitada seguinte, eles perdem de um povinho insignificante, de uma cidade chamada Ai. Por quê? Porque havia impureza no meio do povo, desobediência. Então era uma lição que Deus estava querendo ensinar. Mesma coisa com o fato de Davi ter pecado contra o Senhor, levantado um censo. E aí Deus fala assim, escolhe o seu castigo. E aí ele escolhe 3 dias nas mãos do Senhor, e aí nas mãos do Senhor muitas pessoas ficaram com enfermidade, acabaram morrendo. Mas Deus não queria castigar Davi no sentido de, Davi, você vai pagar pelo que você fez. Não, era
disciplina mais do que um aprisionamento, um castigo de pagamento propriamente dito. Então, a ideia é que e eu só citei 2, mas vários castigos no decorrer da história do povo fossem uma lição. Talvez nenhum castigo tenha sido uma lição tão grande para o rei Ezequias como a destruição do reino de Israel. O reino do norte. Por quê? Porque aconteceu nos seus dias. E a gente sabe que tudo que acontece nos nossos dias fica mais vívido. Você pode até falar do que aconteceu na época do seu avô, do seu bisavô, mas quando acontece durante os seus dias, você fala, olha, foi uma lição que eu nunca mais esqueci. E isso aconteceu com Ezequias também. Eu quero contar um pouquinho da história desse reino para você depois entender o porquê que o autor relatou do jeito que ele relatou. O autor do livro dos reis, ele está contando uma história porque ele tem uma lição para trazer. Então deixa eu contar um pouquinho da história do reino de Israel, que é chamado do reino do norte. Tá? E eu queria destacar 4 coisas, 4 atitudes que na verdade já estavam resumidas no capítulo 17 de 2 Reis. Nós estamos lendo uma parte do capítulo 18. O capítulo anterior, se você depois quiser olhar na sua Bíblia, ele é uma espécie de resumo do que aconteceu com Israel e o castigo de Deus. Pois bem, deixa eu iniciar essa história falando do primeiro ponto. Esse reino do norte que a gente chama, teve uma origem muito bagunçada, tempestuosa. Por quê? Quando Samuel era um governante de Israel, porque ele era um juiz, Samuel não era rei, era um juiz, o povo pediu rei. Samuel alertou o povo, vocês estão pedindo uma coisa e não sabem das consequências. Uma das consequências é que um rei exige muitos encargos. Um rei exige muito sobre o povo, isto é, pesados direitos. Vocês vão trabalhar para sustentar o rei e a sua realeza. E tudo ao redor. Vocês estão preparados para isso? O povo disse, não tem problema. E olha como é que o povo não atentou para isso. Saul foi rei, Davi foi rei, Salomão foi rei. Quando Salomão faleceu e entrou Roboão, seu filho, o 4º rei, quer dizer, não era uma história muito longa, o 4º rei o povo já reclamou. Dizendo, não dá, Salomão cobrou muito imposto. E aí o povo pediu que Roboão desse uma diminuída, Roboão aperta mais ainda, e é nessa hora que tem um racha. 10 das 12 tribos ficaram com Jeroboão, que era da oposição, e 2 tribos ficaram com Roboão, o rei genuíno. Então, aí que começou a divisão da monarquia, o reino do norte, o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. Então não começou bem. Por quê? Porque eles não ouviram a advertência de que os encargos seriam pesados. A segunda coisa é que eles enveredaram pela idolatria e rebeldia. Por exemplo, a história de Israel, desse reino do norte, é sem cessar uma história de idolatria. Rei após rei faz o que era mal perante o Senhor e leva o povo para a idolatria. Não só isso, uma história muito tumultuada, de muita rebeldia. Sabe por quê? O reino do sul, Judá, conseguiu um feito difícil. Ele conseguiu, durante os seus 350 anos de história, antes do cativeiro babilônico, ter uma dinastia só. Isto é, só uma família foi rei. Era Davi, depois o filho de Davi, e o filho do filho de Davi, e o filho do filho do filho de Davi, e assim foi. Só a dinastia de Davi. Durante cerca de 200 anos da história do Reino do Norte, 9 dinastias diferentes. Por quê? Levantavam um rei, matava toda a família, não tinha ninguém que podia reinar naquela família, entrava uma nova família. Essa família ficava um tempo, aí rebeldia de novo, matavam não só o rei, mas todos os demais para não ter nenhuma sequência, e entrava uma nova família. 9 famílias diferentes em 200 anos de história. Então, era uma história de rebeldia. Terceira característica desse reino de Israel: sempre desprezou os profetas, nunca ouviram os profetas. Por exemplo, você já ouviu falar de Elias e de Eliseu? Elias e Eliseu fizeram milagres fantásticos, tremendos, coisa que não era comum na história de Israel. Pois bem, eles profetizaram exatamente no reino de Israel. E curiosamente, tristemente, é um período de grande incredulidade. Ninguém crê em Elias e Eliseu. E eu não estou falando de um profeta que só veio e falou algumas coisas. Eu estou falando de profeta que zombou dos de Baal, fez chover fogo. Todo mundo fez, mas isso não significa que as pessoas se voltaram para o Senhor. Estou falando de profeta que fez machado flutuar, profeta que fez a comida de uma viúva se multiplicar sem cessar. Profeta que falou assim para Deus: Senhor, abre os olhos desse meu servo, para ele ver quantos nos protegem. E Deus abre os olhos do servo Geazi, e ele olha e fala: gente, maior os que estão nos protegendo. Tem várias histórias de feitos miraculosos no decorrer do período profético de Elias e Eliseu, só que Israel
não se volta para o Senhor. E por último, uma nação que sempre fez alianças políticas, nunca confiou no Senhor para se proteger, mas sempre se compactuou com outra nação para poder se proteger. Como consequência disso, a história narra que a Assíria foi levantada e destruiu esse reino do norte. E quando eu falo destruiu, pense duas coisas. Não é só chegar e quebrar as casas, os comércios e levar pessoas cativas. Não é só isso. Destruiu no sentido de apagou Israel da história da humanidade. Por quê? Porque eles fazem miscigenação de povos, eles tiram gente de Israel, colocam em outro lugar, tiram gente de outro lugar, colocam em Israel, e começaram a ver os casamentos, e assim a identidade de Israel foi perdida. Nunca mais existe um reino de Israel. Nunca mais. Desde então, não existe mais um reino chamado de reino de Israel. Então, Deus trouxe um castigo pesado por causa dessa falta de obediência ao Senhor. Essa é a explicação da história de Israel. Agora, por que Deus conta? Agora presta atenção numa pergunta importante. Deus conta essa história no capítulo 17 de 2 Reis. Por que ele repete resumidamente no nosso texto? Se você der uma olhada, do verso 9 ao 12 do texto que eu imprimi aqui, está mais ou menos a mesma história contada pequenininha. Dizendo, no ano tal, o Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria, cercou, depois de 3 anos, conquistou, e aí conta essa história dizendo que foi isso que aconteceu. A Samaria, que era a capital do reino do norte, foi destruída e com isso o reino foi dizimado. Por que Deus conta um capítulo inteiro e depois ele faz com que essa história seja contada de novo no meio da história do rei Ezequias, que o Ezequias é rei do reino do sul? Por quê? E aqui eu acho que é uma pergunta importante. E a melhor resposta que eu consigo trazer é que Deus quer agora fazer contraste entre o rei que temia o Senhor, como Ezequias temia, e o reino de Israel. Deus está querendo fazer um contraste importante para trazer uma lição a quem está lendo essa história do livro dos reis. Então presta atenção nesse contraste. Ezequias é um rei piedoso, e a sua piedade então agora é comparada com o que acontece com Israel, para que fosse um alerta para que o reino do sul não repetisse os mesmos erros. Então Ezequias viveu nessa época em que o reino do norte foi destruído. Era como se Deus estivesse dizendo assim, o último alerta, presta atenção, não vai por esse caminho, olha o que acontece. Para Ezequias, que era rei do reino de Judá, o reino do sul. E eu creio que não só Ezequias tem a aprender com isso, nós temos a aprender com isso. Uma das coisas que eu quero que a gente pense um pouquinho hoje pela manhã e no decorrer desse dia, é de como às vezes Deus nos ensina por intermédio do castigo do outro. Eu não digo isso para que a gente se ensoberbeça, não é isso? Dizer assim, tá vendo o que Deus fez? Também não segue a Deus. Não é isso. É de Deus mostrar para você, tá vendo o que acontece quando a gente não anda nos caminhos do Senhor? E você fala, então, cuidado. Viu, fulano? Cuidado. Atente. Abra os olhos para isso. Nós temos muito o que aprender em relação a isso. Ezequias presenciou essas coisas e ele foi diferenciado. Ele foi diferenciado porque ele contrasta. Veja o texto que está impresso aqui. Olha a diferença de Ezequias para Israel. Verso 6 e verso 12. Verso 6 fala assim, que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Verso 12. Isso aconteceu a Israel, porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem lhe obedeceram. Então Ezequias ouve e faz tudo o que Moisés havia ordenado, a lei que Deus dera a Moisés, enquanto Israel nem ouve e nem obedece o que Deus tinha passado para Moisés. E olha como realmente as histórias de Ezequias contrastam com de Ezequias e de Israel são contrastantes. Por exemplo, Ezequias tem um início diferente de Israel, que foi um início complicado. A história de Ezequias tem um início glorioso. A gente vai estudar nos próximos domingos que no primeiro mês do seu reinado ele já resolve fazer limpa no templo. Limpar todo tipo de idolatria no primeiro mês do seu reinado. Isso mostra que ele estava determinado a começar bem.
Segundo ponto, os seus caminhos não foram caminhos de rebeldia, de idolatria. Pelo contrário, ele sempre serviu o mesmo Senhor e submisso a esse Senhor. Não tinha trilhos de idolatria, nem de rebeldia. Tanto é que ele resgata uma adoração não misturada com outros tipos de crenças. Ele que resgata uma adoração verdadeira a Deus. E ele confia e se submete a esse Deus de forma espetacular. Terceira coisa, diferente de Israel, ele ouviu o profeta. O profeta que foi contemporâneo de Ezequias foi Isaías. Isaías profetizou durante o reinado de Ezequias. E tem momentos da história de Ezequias que Isaías vai chegar com uma palavra e Ezequias baixa a cabeça. Acho espetacular, porque quem está baixando a cabeça é o rei de Israel. Mas o rei de Israel baixa a cabeça para o Senhor de Israel. E o profeta não vem falar em nome do profeta, ele vem falar em nome do Senhor. E Ezequias baixa a sua cabeça. O quarto ponto que eu falei de Israel, as alianças políticas, esse é o único ponto em que Ezequias deu as suas escorregadas. Eu vou estudar com vocês outros domingos em que mostra que teve momentos que ele titubeou. Ele chegou a compactuou com outras nações, mas isso não foi uma constante na sua vida. Tanto é que no texto que a gente está estudando, fala que ele se rebelou contra a Síria, ele foi diferenciado dos outros reis. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria que nós pensássemos também na nossa vida, em contraste com quem não ama a Deus, como sendo distinta na origem. Isto é, pensa na origem das coisas que você faz, dos seus planos. Pensa na origem de um relacionamento, se ele começou bem ou mal. Se ele começou mal, há boa chance dele continuar e terminar mal. Pensa na origem de alguns negócios, se começou mal ou se começou bem. Em outras palavras, observe os ímpios, não faça como eles na origem dos seus planos, ou nos caminhos trilhados. Veja que caminhos que você, sua família e os que estão ao seu redor têm trilhado. Será que nós nos apegamos a coisas semelhantes que os ímpios se apegam? Será que a gente tem a mesma preocupação com dinheiro? Será que nós temos tido insensibilidade quanto a questões sociais? Será que nós, às vezes, humilhamos e oprimimos quem está debaixo da nossa autoridade? Será que às vezes nossa vida é muito centrada no prazer, no divertimento, mais do que deveria ser? E assim por diante. Ímpios fazem isso. Crentes não deveriam fazer, mas às vezes o fazem. A história de Ezequias contrastada com Israel é um alerta. Ou senão, como é que nós reagimos aos profetas? Lembra, Israel também tinha profeta. Só que Deus falou, Israel não ouviu. Chegou um momento em que um dos profetas do Reino do Norte, chamado Amós, ele disse: vai haver um dia em que vocês terão fome, não de comida, mas da sua palavra. Eu costumo dizer que um dos piores castigos que Deus traz a uma pessoa constantemente rebelde é quando Deus deixa de dar advertência. Se Deus deixar de levantar um profeta para advertir, saiba que Deus está pegando pesado. Então, enquanto há advertência, acorda, desperta, ouça a palavra profética corrigindo. E veja com quem você faz aliança, com quem você está estabelecendo aliança. E procure não estabelecer aliança com quem não teme o mesmo Senhor que você. Isso é tremendamente importante. São lições que a gente aprende. Será que nós temos tido uma conduta diferenciada dos ímpios em todas essas coisas? Na forma como a gente começa os nossos projetos, na maneira como a gente caminha, na maneira como a gente ouve a advertência de Deus. Em todas essas coisas, será que nós temos sido diferenciados nas alianças que a gente faz? Eu vejo que Ezequias, em geral, contrastou significativamente com Israel. Eu gostaria que nós fizéssemos o mesmo. Mas a última parte do meu sermão é dizer o seguinte: Ezequias foi exemplar em relação a ímpios? Foi, e nós também tínhamos que ser. Só que Ezequias foi além disso, e isso que chama a minha atenção da história dele. O registro que a gente leu fala que ele foi exemplar, inclusive entre os fiéis. Ele confiou no Senhor, olha o verso 5.
Confiava no Senhor Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Eu falei um pouquinho disso no domingo passado, mas eu quero reforçar agora com outra tônica. Ele foi exemplar, inclusive entre os seus pares, inclusive entre os reis do Reino do Sul. Sabe, é um pouco mais fácil, teoricamente falando, você dizer assim, olha, eu não sou igual às pessoas fora da igreja, sabe, pastor? Não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja, eu tenho uma vida diferenciada. Mas é muito mais difícil você dizer assim, olha, Deus tem me dado a graça de ser exemplo, inclusive para os meus irmãos. Tanto é que você e eu morremos de medo de repetir a frase do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente tem a impressão de que só Paulo podia dizer isso. Errado. Esse deve ser o alvo de todo cristão. Se nós temos que fazer discípulos de Cristo, como é que se faz discípulo de Cristo? Mostrando como é que se segue a Cristo. Portanto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ezequias consegue andar de tal forma que ele é exemplar, inclusive entre os seus pares. Ele confiou no Senhor de forma destacada. Eu falei isso no domingo passado, que a sua confiança é um ponto diferenciado. Por quê? A palavra confiou aparece várias vezes no relato de Ezequias na Bíblia Sagrada. Ele confiou no Senhor, ele realmente se apegou ao Senhor. A gente vai ver alguns episódios nos próximos domingos em que essa confiança fica evidente. E ele se apegou ao Senhor. Essa é uma palavra muito bonita. A ideia de você se apegar ao Senhor e não largar dele, proximidade dele. Faz contraste com uma outra história triste. O livro dos Reis diz que Salomão se apegou às suas esposas e por isso começou um caminho de idolatria. Nós também às vezes nos apegamos a coisas erradas. E por causa do nosso apego a coisas erradas, nosso caminho é de descaminho, isto é, de distância do nosso Pai Celestial. Enquanto isso, Ezequias se apegou ao Senhor. Ele não largou, não deixou de segui-lo. E a gente vai ver nos próximos domingos que ele confiou e se apegou de tal forma que ele produziu uma reforma religiosa impressionante. Não só isso, ele foi diferenciado dos outros reis de Judá porque ele não titubeou. Na maioria das vezes, ele teve seus momentos de fraqueza, a gente vai falar deles. Mas na maioria das vezes ele não titubeou diante do temível poderio assírio. Ele tem a ousadia de falar, vamos brigar com eles. E é como se o resto da história de Judá fosse assim, olha o teu tamanho, cara. Você acha que você tem condições de brigar com a Síria? E a gente vai ver alguns momentos em que Ezequias demonstra um apego, uma confiança ao Senhor, que eram diferenciados, inclusive, dos demais reis de Judá. Tem reis de Judá que eram bons, mas é dito deles assim, fulano foi reto enquanto viveu o sacerdote. Fulano foi reto, mas não com inteireza de coração. E Ezequias não, ele faz de forma distinta. Estou dizendo isso por quê? Porque eu creio que essa é uma lição, e agora eu fecho com esse assunto, essa é a lição que Deus quer trazer para quem está lendo esse livro. Sabe quem está lendo esse livro? Eu falei isso no domingo passado, eu quero repetir. O livro dos Reis, primeiro Reis, segundo Reis, que é um livro só, foi escrito durante o exílio babilônico. Isto é, durante a época em que o reino de Judá já tinha degringolado e tinha ido para o castigo de Deus, a disciplina de Deus. Deus estava agora usando o autor de Reis para contar toda a história e dizer assim, olha como é que você tem que andar. Presta atenção em como você tem que andar. E aí conta a história, dentre outros reis, do rei Ezequias, como uma esperança do que deve ser a vida do crente. E o que destaca aqui? Agora eu quero fechar com a parte mais bonita do texto para mim. Ezequias foi isso, mas eu não estou aqui para louvar Ezequias. O texto fala que quando Ezequias confiou no Senhor, o verso 7 fala assim, e o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. A companhia do Senhor é a coisa mais preciosa desse texto. Inclusive, um personagem que a gente ama na Escritura, a história dele é muito bonita, é José do Egito. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, uma das frases que mais se repete no capítulo 39 é, e o Senhor era com José.
E quando o Senhor é com alguém, significa que esse alguém prospera. A casa de Potifar, onde José do Egito estava, prosperou por quê? Porque o Senhor era com José. E tudo que José fazia prosperava por quê? Porque o Senhor era com José. E por que que Ezequias prosperou? Porque o Senhor era com Ezequias. A presença do Senhor é o que há de precioso aqui. É por isso que ele tem sucesso. É por isso que o texto fala assim: e era bem sucedido em tudo o que fazia. Tudo que ele mexia, onde ele colocava a sua mão, era abençoador. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Agora, que lição que a gente pode tirar disso tudo? Ele anda corretamente, o Senhor é com ele. Presta atenção nessa conexão. Ele confiava no Senhor e o Senhor era com ele. A gente não pode dizer que o Senhor é conosco quando nós não somos com o Senhor. Vou repetir. A gente não pode dizer, não, Deus é comigo, quando a gente não é com o Senhor. E isso é comum no nosso país. A gente ouve, as frases populares são assim: Deus é brasileiro, Deus é pai. E às vezes o próprio frequentador de igreja evangélica diz assim: não, sei que Deus está comigo. Que confiança que você tem de que Deus está contigo se você não está com o Senhor? O texto é uma lição para o povo que estava no cativeiro, de que se eles confiassem no Senhor, o Senhor estaria com eles. Mas se eles não confiassem no Senhor, Deus não prometeria estar com eles. E essa é uma palavra dura e difícil, mas importante, que eles tinham que ouvir. Meu ponto é dizer o seguinte: estar com o Senhor não significa fazer tudo certinho. Eu não estou aqui para ensinar um caminho impecável que você tem que ter para Deus te abençoar. Não é isso. O que eu estou querendo colocar é que Ezequias é um exemplo de alguém que confiou no Senhor. Ele teve seus erros? Teve, nós vamos falar disso. Em alguns momentos ele falhou, mas ele se humilhou, se arrepende diante do Senhor. E o Senhor tem prazer em gente assim. Em gente que confia no Senhor, mesmo depois do seu tropeço. E a lição principal, e eu quero fechar com ela, é que quem estava lendo essa história pela primeira vez, que eram os que estavam lá no cativeiro, eles tinham que aprender com Ezequias, tanto no diferenciarem-se da idolatria ao redor deles, mas também nessa volta para o Senhor, e de que o Senhor seria com eles. E eu quero que você atente para isso, para que a gente feche com essa lição. Esse trecho da história do rei Ezequias é a história de um homem que conduz-se de forma exemplar, tanto para os de fora quanto para os de dentro, e como resultado disso, Deus lhe dá sucesso em tudo o que ele faz. E essa conexão não é sem sentido. Eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, mas eu estou falando de prosperidade debaixo de uma teologia sadia. Preste atenção nisso. Nossa igreja não prega que quando você está na igreja, tudo dá certo financeiramente. Não é isso. Mas a Bíblia fala de prosperidade. Prosperidade debaixo dos caminhos do Senhor. Quem confia e se apega ao Senhor deve esperar que o Senhor é com ele, porque Deus é com aqueles que se apegam a ele. E nós temos que destacar e falar disso. Por quê? Porque nossa igreja tem que ser marcada por homens, mulheres, famílias que confiam no Senhor de forma diferenciada. Que se apegam ao Senhor de forma diferente, não só em relação aos de fora, mas até em relação aos de dentro. E o Senhor será conosco. Ele promete isso. Ele promete isso. Eu quero que você entenda que não há nada mais precioso do que o Senhor ser com você. Então se apegue a Ele, confie nele, peça a Deus que nesse ano que está começando, nós estamos só no segundo final de semana de 2013. Assim, Senhor, me ajude a me apegar a Ti de forma diferente do que eu fazia até então. Me ajude a confiar no Senhor de forma diferente do que eu fazia até agora. Para que a minha vida tenha a Tua boa mão abençoando. E lembra, a bênção do Senhor não redunda em grandes cifras, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando em ter pleno êxito em termos de saúde, não é disso. Ezequias foi bem sucedido no seu propósito de honrar o Senhor. Deus não abandona os que se colocam diante dele e se apegam a ele, mas para os propósitos do Senhor. E eu queria que vocês pensassem nisso.
Orem ao Senhor, peçam ao Senhor que seja diferenciado esse ano. Por quê? Por causa da postura exemplar que vocês passam a adotar. Vou pedir que a gente ore a Deus agora e peça ao Senhor que conduza o nosso coração de forma distinta do que acontecia até então. Eu sinto que nós precisamos de momentos assim na nossa caminhada cristã, em que a gente toma uma decisão mais séria e diz assim: Senhor, eu não posso me aquietar com o que eu tenho até hoje. Eu não posso me acomodar com o que eu fiz até hoje. Muda, Senhor. Me faz distinto, diferenciado. Tanto distinto do que não teme a Ti, mas até um exemplo para quem está na igreja. Para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos para fazer discípulos de Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar.